A gente começa com o futuro dos brasileiros. A tão esperada proposta do governo para a reforma da Previdência chegou ao Congresso. O texto aumenta o tempo mínimo de contribuição e estabelece uma idade mínima para se aposentar. Serão atingidos os setores público e privado. A expectativa é de que as mudanças gerem uma economia de mais de R$ 1 trilhão em 10 anos. O ministro Paulo Guedes afirmou que até aceita negociar alguns pontos, desde que o nível de redução de gastos seja alcançado. Nós vamos conversar com o nosso entrevistado na sequência, mas antes detalharemos o que é que pode mudar na sua aposentadoria caso a medida seja aprovada. Preste atenção. O governo promete criar um sistema mais justo e igualitário com idade mínima para se aposentar e com aumento das contribuições para quem ganha mais. Todos os direitos de quem já cumpriu as regras atuais até o fim da tramitação da reforma da Previdência no Congresso serão mantidos. Quem já implementou o direito de se aposentar pelas regras atuais, mesmo que não tenha se aposentado, não precisa correr, não vai ser afetado em nada. O ponto central é a criação de uma idade mínima para se aposentar. A aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição deixa de existir. Nos próximos 12 anos, o país vai passar por uma transição do regime atual para o novo. Nele, haverá a soma da contribuição com idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 para homens, com 20 anos de contribuição mínima. No período de transição, a nova Previdência prevê idade mínima inicial de 56 anos para mulheres, com 30 anos de contribuição, e 61 para homens, com contribuição de 35. Estas idades vão aumentando gradativamente, 6 meses de idade a mais a cada ano, até 2031, quando termina a transição. Em outra opção, o contribuinte pode escolher se aposentar pelo regime de pontos. Funciona assim: a soma de idade com tempo de contribuição tem que ser no mínimo de 86 pontos para mulheres e 96 para homens, com contribuição mínima de 30 anos no caso delas e 35 para eles. E a soma de pontos vai subir também gradativamente, até alcançar o total de 100 para mulheres e 105 para homens no final da transição. Por exemplo, se a reforma entrar em vigor no ano que vem, uma mulher que tiver contribuído por 30 anos só poderá se aposentar se já tiver completado 57 anos de idade, porque em 2020 serão exigidos 87 pontos. Para quem está a até 2 anos de se aposentar, a opção é trabalhar um pouco mais, pagando um pedágio de 50% do tempo restante. Quem iria se aposentar daqui a 1 ano, por exemplo, deverá trabalhar por um tempo adicional de 6 meses. O governo pretende também oferecer a opção de capitalização própria para quem entrar no mercado de trabalho após a aprovação da reforma. O trabalhador que optar pelo regime contribuirá mensalmente para um fundo público ou privado. Os detalhes da capitalização ainda serão definidos. O sistema será alternativo ao sistema atual e só os novos é quem podem aderir a esse sistema. Receberá a aposentadoria integral, que hoje tem teto de R$ 5.800, apenas quem contribuir por 40 anos. Com 20 anos de trabalho, será possível receber 60% do benefício, que é calculado em cima da média dos salários. A regra é 60% da média das contribuições ao longo da vida, corrigida pela inflação. E para cada ano que exceder 20 anos de contribuição, 2% a mais. A reforma prevê que a contribuição seguirá o mesmo sistema do imposto de renda, com alíquotas que variam de acordo com a faixa de renda do beneficiário. Assim, a contribuição mínima será a de quem recebe um salário mínimo por mês. E esse percentual cai de 8% para 7,5%. O teto de contribuição para os trabalhadores da iniciativa privada será de pouco mais de 11% do salário. Para os servidores públicos federais, o teto de contribuição sugerido para os salários acima de R$ 39 mil é de 22%. Para o servidor, a alíquota continua subindo e aquilo que excede R$ 39 mil, ela vai ter alíquotas superiores baseadas em 22%. Para falar sobre a reforma da Previdência, estamos em contato com o economista Pedro Paulo Silveira. Pedro, bom dia para o senhor. Em linhas gerais, o senhor entende que essa proposta do governo torna o sistema previdenciário brasileiro mais justo? Bom dia.
Bom dia. Justo é uma palavra bastante relativa, né? O que é importante é que ele atende à emergência que os principais credores brasileiros têm, né? A sociedade tem uma dívida pública crescente, a ideia era essencialmente tornar essa dívida sustentável no longo prazo. A isso parece que vai ser atendido, né? Já que o governo está projetando uma economia de 1 trilhão e poucos bilhões de reais nos próximos 10 anos. Isso parece que vai ser atingido. Agora, cada vez que uma proposta é enviada para o Congresso, o governo coloca ali aqueles bodes que estão ali exatamente para serem retirados da sala, né? Para que reivindicações de determinados grupos sejam atendidos e a gente consiga chegar a uma reforma meio termo. A expectativa é de economia de 1 trilhão e 100 bilhões em 10 anos. Qual seria uma economia razoável e possível para que a gente tenha uma base de recuperação econômica, de geração de emprego para os próximos anos, Pedro? É difícil fazer essa conta, não é trivial, ela envolve muitas variáveis. A gente tem dois impactos que são importantes. O primeiro, que é esse que eu citei, quando você faz uma economia para o governo, você reduz o endividamento de longo prazo e isso permite que a taxa de juros caia. Isso pode aumentar os investimentos, fazer a economia crescer alguns pontos percentuais a mais ao longo do tempo. Você encomenda um crescimento maior. Agora, ao retirar 1 trilhão e 100 bilhões de reais de benefícios sociais, isso vai afetar não só aposentadorias, mas como uma série de verbas que a Previdência cede para as pessoas, para as famílias, por invalidez, por morte, por benefício de prestação continuada. Tudo isso que você retira vai desaparecer também da renda das famílias ao longo do tempo. Equilibrar para saber o que vai ser melhor é difícil. Os economistas que estão estudando, estão debruçados sobre esse tema há décadas, acreditam, estão apostando que o ideal seria algo em torno desse 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Mas como você muito bem colocou, vão ter ali algumas corporações que vão intervir, vão ter alguns grupos de interesse. Aí, se a gente conseguir chegar em alguma coisa como 800 bilhões de reais, eu acho que o mercado vai encarar isso como positivo e a taxa de juros pode cair. Mas vai ter um chacoalhão ao longo do caminho, não tem dúvida nenhuma. Pedro Paulo, os economistas quase em uníssono dizem que a reforma da Previdência é uma condição essencial para que o Brasil saia do buraco. Sem ela, a gente não sai. Mas que não basta ela para que isso aconteça. A reforma da Previdência não é panaceia. Supondo que o governo seja bem sucedido, a reforma passe, quais seriam os próximos passos para aquecer a economia, gerar empregos, enfim, melhorar a vida do brasileiro? Eu acho que a partir daí os próximos passos têm que ser do próprio setor privado. A taxa de juros já caiu. Se você tiver uma queda da despesa como essa projetada de 1 trilhão de reais em 10 anos, projetando uma estabilização da dívida, uma redução da sua taxa de crescimento, você já tem as condições para o setor privado fazer as suas tarefas. Não é? Agora o setor privado é que vai precisar confiar de fato na economia brasileira, voltar a investir e criar emprego. Essa é a principal expectativa. Acho que daqui para frente, depois de aprovada a reforma da Previdência, à medida em que o próprio Estado está com a sua capacidade de investimento engessado, o papel do crescimento agora está na mão do setor privado. Ele que tem que começar a fazer o dever de casa agora. Economista Pedro Paulo Silveira, obrigado pela participação aqui no Café com o Jornal. Boa quinta-feira para o senhor. Eu agradeço o convite. Boa quinta-feira a todos. A gente que agradece. E, Rodrigo Orengo, vamos direto a Brasília para saber como é que vai ser agora a tramitação da reforma da Previdência. É um longo caminho, né, Orengo? São comissões, 2 votações em plenário, mais o Senado, mais a assinatura do presidente. Tem uma linha do tempo já traçada pelo governo? Bom dia. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Tem sim, mas é realmente uma longa linha do tempo aqui no Congresso. Não adianta imaginar que logo em seguida vamos ter mudanças, as pessoas têm que ter calma agora, até para acompanhar esse processo. A proposta que chegou lá do governo federal dificilmente vai sair do Congresso como chegou, teremos alterações. O próprio presidente Jair Bolsonaro estava falando lá na entrega de aperfeiçoar a proposta. Era um recado ao Congresso para o diálogo, né? E emendas vão começar a ser apresentadas para mudar esse texto. Agora, a questão é que logo em seguida teremos já a Comissão de Constituição e Justiça sendo criada, a CCJ, já na semana que vem, tem um prazo de 5 sessões, depois tem a comissão especial com pelo menos 40 sessões e está chegando o carnaval aí, né? O carnaval
tem uma tradição no Congresso que a semana do Carnaval se para tudo. Vamos ver se essa nova legislatura com renovação vai ter mudança disso. Agora, não adianta também correr muito, porque o governo agora não conta com os votos necessários, vai ter que construir uma base e parte do zero. A construção dessa base começou agora. Então, é o momento realmente de unificar debate, discurso e conseguir esses 308 votos. Conversando com parlamentares experientes aqui, a gente estima que lá perto de julho a gente tenha a votação um pouco antes do recesso. Essa estimativa vai depender muito dos próximos dias e também da musculatura que o governo vai ter para enfrentar este assunto, né? Aquele jogo de estica e puxa já começou. Corporações estão pressionando, querem alteração do texto. Resta saber como vai ser agora a habilidade do governo para lidar com todas essas questões. Só para lembrar que PEC, proposta de emenda à Constituição, nem volta para a assinatura do presidente. O próprio Congresso promulga. Então, a palavra final, nesse caso, é do Congresso. Ah, bom, a assinatura do presidente já está, é verdade, no projeto que foi enviado ontem. Ô, Orengo, agora, se há um mérito no governo Temer, é o de colocar o assunto na mesa, né? O brasileiro passou a conversar sobre a Previdência, sobre a necessidade de reforma, entendeu a necessidade de fazer sacrifícios, contanto, obviamente, que todos os setores sejam contemplados, e nesse texto de Paulo Guedes, todos os setores estão de fato contemplados, políticos inclusive. Hoje a reforma da Previdência já não é mais visto como um palavrão pelo próprio brasileiro nas ruas. O presidente Jair Bolsonaro encontra um terreno um pouquinho menos minado, eu imagino, a partir de agora, do que aquele que encontrou Michel Temer, não é isso? É isso, o cenário no Congresso ele é muito melhor. Hoje há um consenso aqui, né, pelo menos da maior parte do Congresso Nacional, que alguma coisa tem que ser feita, que uma reforma tem que ser feita. Até conversando com parlamentares de oposição, PSB, PDT, outros partidos como Solidariedade. Os partidos entendem, pelo menos parlamentares desses partidos entendem que é preciso mexer na Previdência. A grande dúvida aqui é qual texto vai sair do Congresso Nacional. O governo Michel Temer conseguiu chegar ali até a comissão especial, aprovou na comissão especial com muitas mudanças, a reforma foi muito desidratada, o impacto seria menor, mas parou ali, né? Depois da aprovação na comissão, estava pronta para o plenário, nós tivemos as denúncias, o caldo entornou no Congresso, o clima mudou e foi deixado de lado ali a reforma, né? Agora o cenário é melhor para o governo, mas é só o início da discussão, né? O governo tem que formar essa base e encontrar ali o caminho para deixar tramitar a reforma. Valeu, Orengo. Bom trabalho para você. Até amanhã. Até amanhã.